Fala aí, Brandes e Pega Sisters, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de MLP FIM, dessa vez com os episódios 23 e 24 da sétima temporada. Então vamos nessa. O episódio 23 se chama Secrets and Pies, ou então Segredos e Lorotas, Segredos e Tortas, enfim. Basicamente, o episódio se inicia lá na Sugar Cube Corner com a Pink, que tá preparando lá, né, assando uma torta para comemorar a 73ª sessão de treino da Rainbow como uma Wonderbolt oficial. A Twilight tá ali olhando e pergunta o porquê de ser tão específico assim. Mas a Pink explica que é só uma desculpa para levar uma torta para Rainbow, pois ela ama as tortas que a Pink faz, né? E ok, acaba o treino, a Rainbow ela recebe a torta lá da Pink, agradece. Ela come um pedaço, né? Ela diz, Pink, olha ali. Ela come um pedaço e leva a torta embora. Só que aí a Pink, ela nota um zelador saindo de onde a Rainbow entrou. Ele tá levando um cesto de lixo, né? Com restos de comida. E a torta tá ali, do jeito que a Rainbow levou. Ela segue, né? O zelador até o depósito de lixo, só que ela não encontra a torta. Ele também nega ter visto alguma coisa, então ela pensa, deve ter sido só coisa da minha cabeça, né? E aí ela vai para a caverna de planejamentos de festa dela e repensa, né? E aí ela acaba lembrando de uma coisa. Toda vez que ela dá uma torta para Rainbow, a Rainbow pede para ela olhar para algum canto e tipo a Pink desvia o olhar momentaneamente, né? A Rainbow ela simplesmente diz, o que é aquilo ali? Aí a Pink olha, aí quando a Pink olha de volta, a torta sumiu e a Rainbow, tava uma delícia, né? Não era nada não e tal. E aí a Pink chega a uma conclusão. Ela nunca viu a Rainbow comer nenhuma das tortas que ela fez. Então ela resolve conduzir uma investigação. Ela interroga os Wonderbolts e descobre que eles vêm recebendo doações anônimas mensais de torta. A Rainbow tinha comentado que ia levar o Tank na veterinária, né? Porque ele tava com indigestão. Então a Pink vai interrogar a doutora Fauna e descobre que o Tank tá sofrendo por causa do excesso de açúcar no organismo. E um raio-x revelou traços de torta ali, né? E, tipo, ela até comenta que o hamster da turma da Cherry Lee também tava com os mesmos sintomas. Então a Pink vai até a escola e descobre pela Cherry Lee que todo ano a Rainbow aparece ali com a torta de mêsversário e doa, né? Dá para os potros escolares. Já tem anos que isso acontece. Ou seja, a Pink finalmente conclui, né, que a Rainbow não gosta das tortas e está mentindo para ela há anos. Nessa hora a AJ vem visitar, né? Percebe que a Pink tá meio assim e diz, não, mas todo mundo gosta das suas tortas e tal. Só que a Pink faz com que ela reflita e a AJ admite que nunca viu a Rainbow comer torta. Mas ela tenta distrair, né? A Pink dizendo, não e tal, eu trouxe umas maçãs aqui, pode preparar umas tortas gostosas lá. Mas a Pink, ela diz, tá bom, eu vou preparar tortas. Só que ela bola um plano para tentar, né, arrancar a confissão da Rainbow. E aí no dia seguinte, ela assa um monte de tortas. Ela tenta enganar a Rainbow, né, subindo na pilha, dizendo, ai meu Deus, eu vou cair, a única forma de me salvar é devorar essas tortas. Só que aí, a Rainbow, ela consegue dar um jeito, né? A Pink, ela assou algumas tortas durante o treino. A Rainbow também consegue se livrar delas. E aí, ela preparou uma festa em Ponyville, onde ela deu torta pra todo mundo. E disse que só faltava a Rainbow. E ela tá assim, ó, esperando a Rainbow comer. E aí a Rainbow fica enrolando, 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 até que a Pink, ela acaba piscando e a Rainbow amarra a torta num balão que sai voando. A Pink já tá frustrada, porque ela preparou um monte de tortas, ela tá desconfiada que a Rainbow tá mentindo pra ela, e a Rainbow tá praticamente fazendo ela de trouxa, né? Ela vai, acusa a Rainbow de tá mentindo, a Rainbow diz, não, relaxa, como assim? Deixa de paranoia, eu comi sim sua torta. Só que nessa hora a torta que ela amarrou no balão acaba se desamarrando e caindo na Pink. A Rainbow foi desmascarada, né? A Pink não quer nem ouvir, ela sai dali furiosa com as desculpas que a Rainbow tá inventando.
ela se sente culpada e vai falar com a Twilight e com a AJ, que até questionam se ela tá escondendo mais alguma coisa delas. Não que a Rainbow lembre, né? Mas, enfim, ela diz que sabe que a Pink ama fazer tortas. E ela sabe que se uma das melhores amigas da Pink não gostasse das tortas, ela ficaria triste. Por isso que ela mentiu. Só que aí que tá, o estrago já tá feito, a Pink já tá triste, né? Então a Rainbow decide bolar um plano para se redimir. A Pink tá lá no quarto dela, cabisbaixa, até que ela sente um cheiro podre, né? Horrível do lado de fora da janela, ela vai ver. E a Rainbow prepara uma torta de lixo cheia de miçanga lá e disse que vai comer para tentar compensar, né, os erros dela. E aí, né, tipo, a aparência é grotesca. A Pink é incapaz de ver a amiga dela passar por isso, então ela impede a Rainbow, né? E aí elas conversam, finalmente entendendo o motivo uma das outras. Basicamente, a Rainbow ela queria que a Pink fosse feliz. E para a Pink ser feliz, a amiga dela precisaria gostar das tortas que ela faz. Então, se a Pink estava feliz, a Rainbow estava feliz, mesmo fingindo que gostava de torta. Só que a Pink mesmo diz, não, eu vou ficar feliz se você estiver feliz, não fingindo. Então, elas se entendem, ela pede pra Rainbow ser mais honesta com ela no futuro, ela promete que vai fazer isso. E aí, GG, né? Passando agora pro episódio 24, Uncommon Bond, ou então Um Vínculo em Comum, né? Nós temos a Starlight, que está na estação de trem de Ponyville, aguardando pela chegada do Sunburst, se gabando para todo mundo ali, né, que eles têm um vínculo muito grande, tipo, provavelmente maior do que a maioria dos pôneis em Equestria, né? E aí o Sunburst chega, ela tá ansiosa para passar um tempo com ele, fazendo as coisas que eles gostavam quando eram mais novos. Só que o Sunburst acaba acrescentando uma atividade que ele também quer fazer ali. Antiguidades, ele quer procurar antiguidades, o que é um interesse que a Starlight não conhecia, é um gosto que a surpreende, né? Então eles vão pro antiquário, ele fica maravilhado com tudo que ele tá vendo ali, e a Starlight ela tá fingindo que gosta, né? Na verdade ela tá entediada. Os dois acabam trombando com a Twilight, que é uma das únicas que frequenta o local, né? E aí o Sunburst e a Twilight descobrem que tem esse gosto em comum. E eles saem pelo antiquário, investigando, olhando várias coisas que é do interesse deles. E a Starlight só fica lá acompanhando, né? Só que, tipo, ela se sente excluída. O Sunburst percebe que ela não tá tão entusiasmada e diz, ó, você não precisa fingir que gosta das coisas daqui, de boa. Ela, não, relaxa. Eu tô feliz que você tá fazendo algo que você gosta, então tá de boa. E aí, né, eles voltam pro castelo da Twilight e, tipo, os dois já desenvolveram uma afinidade bem bacana, né? Eles estão pegando as coisas que o Sunburst comprou, inclusive tem um barril surpresa, né? Que, tipo, o antiquário às vezes tem muita coisa que eles não conseguem fazer um inventário do estoque. Então eles só enchem um barril com um monte de coisas para vender logo. Ou seja, tipo uma caça ao tesouro, né? Um barril surpresa. E aí o Sunburst comprou um, só que ele deixa pra olhar essas coisas depois, porque ele e a Twilight estão tentando incluir a Starlight na conversa, né? Perguntando o que é que ela o que é que ela queria fazer naquele momento. Então ela traz o jogo de tabuleiro favorito de quando eles eram mais novos, Dragon Pit. Eles passam a tarde jogando de boa, felizes, e no fim do dia a Starlight ajuda o Sunburst a se acomodar lá em um dos quartos do castelo. Só que ela já tá planejando o que vão fazer no dia seguinte, né? Embora ele fique só comentando o quão foi legal, ver as antiguidades, passar um tempo com a Twilight, enfim. No dia seguinte, a Starlight tira ele da cama antes mesmo da Celestia levantar o sol e diz, não, a Twilight vai ter muitos deveres reais hoje, então vamos passar um tempo juntos. Eles vão até o Sweet Apple Acres pra colher algumas maçãs, né? E acabam encontrando com a Trixie, que os chama, né, pra demonstrar um novo feitiço que ela vem treinando pro show dela, que é pra escapar das correntes. Mas aí que tá, o Sunburst fica curioso, a Trixie, ela não consegue se soltar, né, acaba dando errado, e aí os dois precisam ajudá-la. Só que aí que tá, o Sunburst, embora ele não pratique essas magias de palco e tal, ele tem interesse por isso, tanto é que ele já estudou sobre elas antes. E aí... Como consequência disso, ele e a Trixie vão desenvolvendo um vínculo também.
E a Starlight mais uma vez se sente deixada de lado. Um tempo depois, tentando agitar as coisas, ela leva o Sunburst até aquela caverna, né, onde a Pink encontrou aquele lago onde ela criou vários clones de si na temporada 4, se não me engano. E aí que tá, ele fica curioso com isso, só que eles escutam barulho e quem eles encontram ali na caverna é ninguém mais, ninguém menos do que a Maud, né? E, para surpresa de ninguém, o Sunburst também tem interesse por geologia. A Starlight ela só vai embora, né, enquanto os dois ficam ali conversando sobre geologia, explorando e tal a região, a caverna, né, porque tem conexão com a caverna em que a Maud mora. E aí a Twilight vê sua antiga aprendiz lá na biblioteca, né, cabisbaixa, e a Starlight desabafa sobre como ela e o Sunburst tinham vários gostos em comuns quando eram mais novos, só que agora, tipo, eles passaram tanto tempo separados que parece que ele tem mais interesses em comum com os amigos dela do que com ela. A própria Twilight até explica, não, todo mundo muda com o tempo, mas vocês ainda se interessam bastante por magia, né? E aí a Starlight fica, é isso, muito bem, valeu Twilight. E aí, né, o Sunburst, ele volta pro castelo, encontra a Starlight lá na sala do mapa, né? E ela mostra um feitiço que acabou de criar. Ela usa magia para transformar o local numa projeção da antiga casa deles, assim como também os transforma em suas versões criança. Só que aí, tipo, ela fica, né, tentando, beleza, agora estamos aqui, só nós dois, num local bem familiar, como se fossem os velhos tempos, vamos jogar? E aí o Sunburst, ele fica desconfortável, né, com a situação, com o esforço que ela tá fazendo só pra passar um tempo com ele, acaba gritando, dizendo que ele não quer brincar, né, e aí a Starlight, ela fica com vergonha, desfaz o feitiço, sai correndo dali, a Twilight fica bem confusa, escutando, né, o lamento da Starlight, dizendo, eu tava tentando me divertir com a única coisa que eu achei que a gente ainda tinha em comum, mas acho que agora nem isso, né? E, tipo, ela foi embora. E aí o Sunburst conversa com a Twilight sobre, tipo, beleza, ele tá se dando bem com as amigas da Starlight, mas eles ainda têm gostos em comum. Só que ele não consegue lembrar de nenhum no momento. E aí ele vai, conversa com a Trixie, conversa com a Maud e pergunta, né? O que é que a Starlight tem em comum com as duas. E fica chocado, porque, tipo, a Starlight e a Trixie têm aquilo, né? De terem feito escolhas erradas no passado, terem mudado, mas o pessoal levar um tempo até confiar nelas de novo. E com a Maud, tipo, ser alguém que se acha diferente dos outros e que aprecia mais só o silêncio, a companhia um do outro, do que ficar conversando muito e tal. Basicamente, o Sunburst não tem isso em comum com ela. E ele também começa a ter medo que, tipo, eles ficaram tanto tempo afastados que podem não ter mais nada em comum pra justificar uma amizade, né? Só que aí, a Twilight e as outras meio que bolam um plano lá, né? Ela vai, guia a Starlight até a biblioteca. E aí que tá. O Sunburst, ele fez um esforço e todos ali criaram uma versão em tamanho real do Dragon Pit. E aí eles finalmente jogam, se entendem, né? E tem uma tarde bem divertida, todo mundo ali. No caso, a Starlight, o Sunburst, a Twilight, a Trixie e a Maud também. E aí, né, alguns dias se passam, já chegou a hora do Sunburst voltar pro Crystal Empire, né? Ele e a Starlight se despedem, concordando que, beleza, não importa o que é que a gente tem de interesse em comum, contanto que a gente goste de passar um tempo um com o outro, apreciando e tal, enfim. Nós temos gostos diferentes agora, mas nossa amizade é mais forte do que isso. É basicamente o que ele aprendeu, né? E aí ela diz, depois não se esquece de me contar o que é que achou nesse seu baú misterioso. Ele comenta que ela vai ser a primeira pessoa a quem ele vai contar, né? E aí, beleza. Todo mundo se despede, o trem parte, o Sunburst abre o baú, pega lá, né, um livro, só que ele não percebe que outro conteúdo que tem ali no baú é um livro velho com a cutie mark do Star Swirl na capa. Pois é. E assim se encerra o episódio 24 com um gancho bem bacana para o finale. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico dos corações. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e falou!
I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.